Está no ar mais um Por Dentro dos Tribunais. Hoje nós temos a honra de receber Dr. Alexandre Marques. Vamos falar sobre o novo Código de Processo Civil e no que ele vai influenciar a vida dentro do condomínio. Alexandre, é um prazer recebê-lo, é bom estar com você. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com os nossos amigos do universo. Vamos lá. Quais são as principais inovações que o novo código vai trazer? Quando ele vai entrar em vigência? Ele vai entrar em vigor em 16 de março de 2016 e as principais inovações que esse diploma jurídico, que é o novo Código de Processo Civil, vai trazer na área de condomínio, Rodrigo, é a celeridade processual, aquilo que os síndicos de condomínio, as administradoras, tanto clamam do judiciário. Nós vamos propor a ação e o devedor vai ser citado e intimado para pagar o débito condominial em 3 dias, sob pena de penhora e leilão do imóvel, coisa que hoje no rito sumário é bem diferente, né? Então, hoje nós temos o rito sumário, apesar de já existir uma conversão para o rito ordinário, mas o processo ainda é moroso. Você acha que só a mudança no código vai ajudar? Ou nós vamos enfrentar problemas que nem nós temos ainda hoje, de uma morosidade no judiciário em função do excesso de Nós processo? Vamos continuar enfrentando os mesmos problemas da mentalidade do devedor que não muda. Ele vai esperar o condomínio propor uma ação eventualmente para pagar. Vai demorar para a gente mudar a cultura do devedor, que agora o processo é mais rápido. Que se ele não pagar, efetivamente ele vai perder a casa que ele mora. Agora, no judiciário, todos nós, operadores de direito, temos a esperança de que o processo caminhe realmente mais rápido, né? Mas precisamos mesmo dar essa modalidade. O síndico do condomínio continua precisando combater a inadimplência com a administradora lá atrás, no nascedor, aquele trabalho com a relação de devedores. Não dá para só apostar nas inovações do processo. Lembrando que o devedor, ele é um dos maiores problemas que a gente tem dentro do condomínio e quem paga pelo devedor é o adimplente. Então, isso tem trazido um problema gigantesco e esse novo Código de Processo Civil também tem essa finalidade. É verdade. A questão do título extrajudicial, o que é isso? Para aquela pessoa que está nos escutando agora e não sabe o que é um título extrajudicial? A partir do ano que vem, o boleto do débito condominial, junto com a ata e a convenção do condomínio, vão revestir a cobrança do débito da certeza, exigibilidade e liquidez, que é um título executivo extrajudicial. Coisa que hoje, perante o ordenamento civil que nós temos hoje, não é dessa forma. Então, vai ser muito mais fácil a cobrança, porque bastará que o advogado junte ao processo a convenção do condomínio, procuração, a ata, as despesas aprovadas, e ele vai então poder ingressar com essa ação de execução, que vai tender a ser mais rápida. Tem que fazer alguma coisa especial dentro dessa Assembleia? Na Assembleia, Rodrigo, a gente está recomendando aos síndicos que aprovem naquela Assembleia Ordinária da Previsão Orçamentária, que acontece uma vez por ano, ele discrimine na Assembleia, quando ele aprovar a previsão, o valor da cota condominial por fração ideal dos imóveis. Um imóvel de 300 unidades, ele não precisa discriminar cada um dos valores para as 300, desde que elas tenham tamanhos iguais. Se tiver um tamanho maior, vai discriminar um determinado valor, um outro tamanho, um determinado valor e assim sucessivamente. Perfeito. Né? Então, o fato de se tornar um título executivo extrajudicial vai fazer com que não exista mais a necessidade de ingressar com a ação, esperar ele contestar, depois o juiz de primeira instância julga, a pessoa recorre, ele vai tomar um atalho. Então, não vai existir mais aquela necessidade de um processo de conhecimento, primeira instância, segunda instância. Audiência de conciliação, né? Na verdade agora, Rodrigo, será realmente um atalho, porque não vai se entrar na discussão de mérito sobre a devido pagamento da conta condominial ou não, ou por quem será. Terá inclusive a aparência da propriedade de quem vai estar ocupando o imóvel. Então, a partir da propositura da ação, o juiz vai dizer o seguinte: pague o débito em 3 dias sob pena de penhora. E depois da penhora, como nós sabemos, vem a fase de expropriação dos bens do devedor, que será o leilão. O apartamento irá a leilão. Uma grande inovação que vai ajudar muito para os condomínios é a prova emprestada, dessa vez muito clara no Código de Processo Civil. Então imagine um condomínio de 100 unidades, que 4 são de um banco qualquer ou uma construtora e estão vazias, né, e não estão pagando a cota condominial. Bastará a avaliação por um perito de uma única unidade e aí pegar esse laudo e emprestar para todas as outras para cobrar. Isso representa economia e celeridade para o condomínio. O princípio da economia processual. Da economia processual e celeridade. A principal inovação, pelo que a gente está conversando,
é que nós não vamos ter um processo de conhecimento, um processo moroso, a gente vai entrar já na fase executória. Sempre existiu a fase executória, mas passavam-se anos até que se chegasse a uma fase executória, inclusive referente a quem era o titular daquela unidade, se aquele que tinha um contrato de gaveta poderia ser executado. Então, em tese, nós vamos resolver pula aquela fase de conhecimento preliminar e vai direto para a execução, né? Claro que na execução cabe uma defesa do executado, como a gente bem sabe disso, eventualmente uma exceção de pré-executividade, embargos, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que a matéria é muito mais restrita de argumentação, diferente de um processo de conhecimento comum, como nós temos hoje no rito sumário, né? Então, a grande novidade para os condomínios, que eu acho que está fazendo muitos síndicos sorrir à toa, é imaginar que, a partir da propositura da ação, se tudo caminhar como deve, dentro do que está previsto, o devedor vai ser intimado para pagamento em 3 dias do débito condominial. Quer dizer, reduziu bastante esse tempo. Como o judiciário vai estar aparamentado e vai instrumentar essa ação, nós, operadores do direito, vamos ver isso na prática. Mas, por ordem, a gente imagina que vai ser uma coisa que vai adiantar bastante para os condomínios, né? Então, em tese, nós podemos aí imaginar que 1/4 do tempo, em 6 meses, nós podemos ter uma ação de cobrança finda. Não gosto de falar em prazo, você também não gosta, mas... Pois é, não dá para antever. Uma boa novidade também. A partir do momento que a ação for proposta, o advogado vai poder pedir uma certidão para o cartório para negativar o nome do devedor. Vai poder levar aos órgãos de proteção ao crédito, pelo judiciário, um ofício para negativar o nome do devedor, que a gente sabe que é um instrumento de coercitibilidade a mais para cobrar esse débito condominial, né? A partir do momento que você está negativando, isso tem a ver com protesto? Você entende que ele continua... São coisas distintas, né? O protesto é uma coisa, é um instituto, e a concessão do nome para os órgãos de proteção ao crédito é outra coisa. Lembrando que para protestar, o ideal é que exista uma previsão dentro da convenção, do RI, ou uma aprovação assemblear. Perfeitamente. Para que não exista qualquer tipo de problema. E ainda assim cabe uma discussão, nós sabemos disso, que a questão vem sendo levada a debate nos tribunais, no nosso tribunal em São Paulo, sobre a Lei 11.160 de 2008, que é a lei do protesto. Sobre a legalidade, né, ou não dela. A constitucionalidade ou não dela, né, que já foi declarada aqui pelo Tribunal de São Paulo, né? E aí, assim, alguns operadores de direito, muito enfaticamente, recomendam um protesto, outros não. Eu me filio à corrente de não protestar o devedor. Eu já sou da linha do protesto. Pois é, que ótimo, né? Que bom, né? Temos para todos. Exatamente, né? Exatamente. E esse novo código vai trazer uma inovação também na citação, na intimação. Você pode explicar como é que isso vai funcionar? Sim. Inclusive, Rodrigo, uma grande inovação é que a intimação para os atos processuais poderá ser feita pela via eletrônica, por e-mail, né? E o próprio advogado. O próprio advogado vai poder intimar a parte contrária e juntar essa intimação no processo. Depois de citado. Então, o ato inicial vai ter que sempre ser pelo oficial de justiça. Ou por uma carta postal. Nessa execução, será por oficial de justiça, porque o código está claro em dizer o seguinte, que, excetuando as execuções, as outras citações serão feitas por carta, que é o procedimento comum. Mas havia uma discussão muito grande, ainda há nos dias de hoje, se a intimação feita na portaria do condomínio tem valor legal, né? E agora o novo código põe fim a essa discussão expressamente dizendo: a intimação entregue na portaria do condomínio terá validade, né? Então isso vai também fazer com que as ações andem mais rápidas, né? E se você fornecer o e-mail do devedor, né, o juízo pode até determinar essa intimação via e-mail, que já tem previsibilidade para isso. Legal. Bom, estamos encerrando mais um Por Dentro dos Tribunais, hoje com Alexandre Marques, trazendo algumas inovações do novo Código de Processo Civil. Agradeço e até o próximo programa.